em Portugal. Hoje assinala-se então o Dia Mundial do Ovário, uma patologia que representa a 7ª causa de morte mais frequente no sexo feminino e cuja incidência está a aumentar nos países desenvolvidos. Em Portugal estima-se que ocorram cerca de 500 casos por ano. Para conhecermos então melhor esta doença e para falarmos da importância deste dia, tenho comigo em estudo a doutora Diolinda Pereira, é oncologista e diretora do Hospital de Dia do IPO do Porto. Sra. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa, ao consultório. Obrigada por estar cá connosco para falar de um tema que me parece muito pertinente, até porque eu li que um estudo encomendado pela Liga Portuguesa contra o Cancro referia que 70% das mulheres desconhecem os sintomas desta doença. Exatamente. Eu primeiro agradeço o convite e é exatamente essa a realidade. Esse estudo foi feito ano passado e foi esse o resultado. 70% das mulheres portuguesas desconhecem os sintomas e o contexto da patologia e como aparece. Daí o interesse a nível mundial de se ter criado hoje, de facto, o primeiro dia para se falar do cancro do ovário. Daí a sua importância, porque é um tumor que habitualmente aparece em estadios avançados e daí cursar com uma taxa de mortalidade muito elevada. De mortalidade? De mortalidade muito elevada, porque cerca de 70% a 75% dos casos são diagnosticados de facto em fases muito avançadas. Portanto, hoje acaba por ser um dia especial, imagino para a doutora mais especial ainda e para nós consultório também. Fico contente de a ter cá neste que então é o primeiro dia que assinala esta patologia. Vamos começar por perceber, doutora, o que é que são os ovários e a função que é tão importante numa mulher, que são os ovários, obviamente. Claro, portanto, os ovários são os órgãos que são responsáveis pela produção das hormonas sexuais e por isso daí a grande importância para a mulher, não é? De facto, eles depois podem ser cedo como qualquer órgão de neoplasias e há vários tipos de neoplasias e de tumores a nível do ovário que são diferentes conforme falamos numa idade mais jovem ou numa idade mais avançada e que nós temos que estar atentos e saber tratar essas diferentes formas de tumores e de neoplasias. Depois o ovário é um órgão pequeno e que a neoplasia pode começar à superfície e depois disseminar-se, quer dizer, espalhar-se lentamente por inicialmente pela parte chamada a cavidade pélvica e depois numa segunda fase por toda a cavidade abdominal e de uma forma muito silenciosa. Por isso é que se diz que é um tumor silencioso. E daí o difícil de precocemente fazer um diagnóstico, porque é sintomático. Exatamente. Na maioria das situações é assintomático, são sintomas, queixas muito inespecíficas, sim, habitualmente um desconforto abdominal, uma dor localizada à região pélvica, às vezes há pessoas que numa fase já mais avançada da doença se sentem cansadas, sentem falta de apetite, alterações do funcionamento do intestino ou mesmo queixas urinárias, mas isso são sempre sinais já de doenças, sinais muito tardios de doença. E aqueles sinais clássicos, habituais do cancro ginecológico, como as perdas hemáticas, as alterações, o escorrimento, isso não aparecem, ou muito raramente aparecem no carcinoma do ovário, são típicos do carcinoma do colo do útero ou do carcinoma do endométrio. Portanto, de facto, não há um sinal típico do tumor ou do cancro. Prejudica, obviamente, o diagnóstico. Exatamente. Doutora, o que é importante, então, para prevenir, para estar alerta? O que é que aconselha às mulheres que nos estão a ouvir para que estejam atentas a esta patologia? O meu primeiro conselho é que as mulheres, de facto, frequentem o seu médico de família e o seu ginecologista. Regularmente. Regularmente. E há tendência para as mulheres, a partir de determinada idade, nomeadamente na pós-menopáusica, dizerem a partir desta fase não tenho necessidade de frequentar o meu ginecologista. Está errado? Completamente errado. Porque este tipo de tumor é exatamente mais frequente nessa faixa etária. A partir dos 50? Dos 50, 55, atingindo um pico de incidência por volta dos 65 anos. Portanto, de facto, daí a grande importância de passar esse testemunho e essa informação para as mulheres. É fundamental que continuem a frequentar o seu médico de família ou o seu ginecologista, porque com uma avaliação ginecológica, muitas vezes complementada com uma simples ecografia e muitas vezes depois, numa segunda fase, com um exame de sangue chamado a determinação e a avaliação do marcador
marcador tumoral denominado CA125, é o suficiente para termos uma grande suspeição de um tumor do ovário. Quando diz que regularmente devemos visitar o ginecologista, esta regularidade é o quê? Uma vez por ano, 2 vezes por ano? Sim, habitualmente uma vez por ano, também depois depende da fase etária da pessoa e das queixas que apresenta, mas nunca menos uma vez por ano será suficiente e até às vezes nem será necessário essa periodicidade. Doutora, falou da questão da idade, que a partir dos 55 então começa a haver mais probabilidade de sofrer desta patologia, mas este não é o único fator de risco. Não, não é. Há outros fatores de risco, nomeadamente as mulheres que nunca tiveram filhos, portanto é outro dos fatores de risco. Porquê, doutora? Tem a ver exatamente com o status hormonal, não é? Portanto tem a ver com essas, porque de facto o ovário é um órgão que produz estrogénios e as mulheres que nunca tiveram filhos não há de facto, estão sempre mais expostas àqueles ciclos menstruais, às variações de estrogénios e aos altos e baixos, a todos aqueles picos e tem um bocadinho a ver com isso. Por outro lado, também sabemos que há um grupo, nomeadamente as mulheres que têm uma história familiar de cancro do ovário ou da mama, chamados os síndromes hereditários, que sabemos que são alterações genéticas em determinados genes, que estão bem estudadas e bem conhecidas. Essas sim têm indicação até para fazer rastreio, também são de facto fatores de risco bem importantes e bem conhecidos. E depois há outras situações, a obesidade, o tabagismo, que também são fatores de risco para o cancro do ovário. Doutora, como é que estamos a nível de tratamento em Portugal? Como é que se trata este tumor? Este tumor, o tratamento basilar é a cirurgia. Portanto, mas é uma cirurgia que deve ser feita em centros de referência e por ginecologistas oncológicos com experiência no tratamento desta patologia. Em algumas situações o tumor está tão avançado que a cirurgia já está ultrapassada porque o tumor já é irressecável, não é? Portanto, e quando isso é avaliado, que deve ser sempre numa consulta multidisciplinar, numa consulta de decisão terapêutica, onde estão os vários médicos envolvidos no tratamento desta doença, com uma boa avaliação da doente e com exames de imagem, taques, ressonância, que vamos avaliar os ditos critérios de irressecabilidade, que estão bem definidos em termos internacionais, é que numa primeira fase poderemos fazer quimioterapia, chamada quimioterapia primária ou neoadjuvante, antes da cirurgia. Fazemos habitualmente 3 ciclos, isto é, um tratamento de 3 em 3 semanas, vamos avaliar a doente e numa segunda fase vamos fazer então a cirurgia. Mas de facto a cirurgia é o tratamento primário e uma cirurgia dita de citorredução, uma cirurgia muito radical e que deve ser feita por ginecologistas oncológicos de grande experiência no tratamento desta patologia, porque sabe-se, isso está perfeitamente estudado desde há vários anos, que é um fator que vai ter influência no prognóstico da doente. Portanto, uma doente que não foi corretamente operada tem impacto depois na sua sobrevida. Porquê? Porque pode não ficar totalmente curada, por assim dizer? Porque pode ter ficado de tumor residual, portanto a equipe que foi operar a doente pode não ter conseguido fazer uma excisão completa do tumor e nós sabemos, conforme a excisão foi completa ou ficou um dito tumor residual, que pode ser mesmo pequeno, que a sobrevida dessas mulheres vai ser completamente diferente e isso está perfeitamente estudado em vários estudos, em vários ensaios feitos a nível tanto na Europa como nos Estados Unidos. Doutora, eu falei de que se estima que em Portugal surjam 500 novos casos por ano. Destes casos, quantos sobrevivem? É assim, depende da fase em que a doença é diagnosticada. Se for numa fase inicial, isto é, localizada ao ovário, nós temos taxas de sobrevida elevadas, à volta dos 90% aos 5 anos. Mas, se falarmos nos tais estadios mais avançados, nomeadamente nos estadios 4, quando a doente já tem metástases no fígado ou líquido nos pulmões, que é de facto o mais frequente, isso baixa drasticamente e só temos vivas cerca de 20% das mulheres aos 5 anos, portanto, e nós estamos a falar que cerca de 70% das mulheres ao diagnóstico estão ou nesse tal estadio 4, que é de facto o mais grave, ou no estadio 3, portanto quer dizer que aos 5 anos temos vivas apenas cerca de 40% a 50% das mulheres. Portanto, trata-se mesmo de prevenção.
mesmo de prevenção, de uma boa avaliação quando a doente de facto tem queixas e de um bom tratamento e de uma boa equipe multidisciplinar a tratar esta doença. Doutora, que impacto é que isto pode ter, esta doença, na vida de uma mulher, uma vez que se trata do ovário? Tem um impacto muito grande, então se falamos em mulheres jovens, não é? Obviamente mais ainda, quero claro, dizer. Muito mais. E claro que já tratei várias mulheres com idades muito jovens, a mais jovem tinha na altura 16, 17 anos, em que teve que fazer uma cirurgia radical, isto é, implicou tirar os 2 ovários, tirar o útero, além de tudo, mais uma série de órgãos têm que ser retirados, que não implica estar aqui a pormenorizar, em que, portanto, estas mulheres ficam, de facto, numa fase muito precoce da sua vida, impossibilitadas de virem a ser mãe. Portanto, isto, de facto... Que é das coisas mais importantes na vida de uma mulher. Não é? E isso, muitas vezes, nós, nas doentes mais jovens, fazemos um esforço máximo para preservar a fertilidade, mas isso nem sempre é possível, porque o nosso objetivo principal é, de facto, o objetivo do tratamento oncológico, não é? De tratar a doente. Mas tentamos sempre ao máximo preservar a fertilidade se, de facto, essa mulher ainda não foi mãe. Quando essa mulher já foi mãe, já cumpriu todos esses seus objetivos, claro que fazemos uma cirurgia completamente radical. Mas, como compreende, nessas fases, e muitas vezes, apesar de raro, acontece, de facto, é uma situação que eu posso dizer dramática para essas mulheres, mas que a minha experiência também me diz que quando elas acabam por ter o diagnóstico de uma doença com esta gravidade, apesar de ser altamente chocante e, de facto, devastador para a sua vida como mulheres, elas depois também acabam por lutar, não é? E vão à luta com grande veemência para ultrapassar essa doença. E tenho, por exemplo, o caso de uma doente que eu tratei com 16, 17 anos, estava no 11º ano, que entrou no curso de medicina, é hoje médica e, portanto, acho que temos casos de muito sucesso, felizmente, no tratamento desta patologia no IPO do Porto e também no resto do país, com certeza. Doutora, a importância deste dia, como já referimos, não só para divulgar a doença, que é o que estamos aqui a fazer, torna-se de facto imperativo que não só lá em casa, as mulheres em geral, tenham consciência desta doença e daquilo que devem fazer. Claro, exatamente, e é esse o grande objetivo, é divulgar o cancro do ovário, que é fundamental saber que existe, porque fala-se muito do cancro da mama, não é? Os médias falam muitíssimo do cancro da mama, do cancro do colo do útero, mas de facto o cancro do ovário não se fala, e daí a grande importância desse dia, e o lema era as mulheres merecem, não é? E de facto foi o Blue Day, mas é fundamental que de facto comecem a ter pelo menos conhecimento que esta doença existe, que temos formas de tratamento. Temos atualmente novos fármacos para o tratamento desta patologia, fármacos ditos inovadores, terapêuticas inovadoras, que já estão aprovadas nos outros países da Europa. Em Portugal ainda estão numa fase de aprovação, mas que de facto pensamos que as nossas entidades reguladoras, atendendo que não é uma patologia muito frequente e que a indicação também é muito precisa e que ronda os 100 casos por ano, que de facto deem esse benefício de mais uma nova terapêutica para o tratamento desta doença que de facto tem uma elevada letalidade no seu curso. Sim. Esta iniciativa chamada Blue Day, o nome é muito bonito, digo eu. Gosto muito da cor azul. Doutora, de que é que se trata esta iniciativa que aconteceu hoje no IPO do Porto? No IPO do Porto, o que é que nós fizemos? Foi, de facto, um dia dedicado às mulheres. Nós tivemos a preocupação, foi um dia, para nós foi um dia normal de trabalho, foi a nossa quarta-feira, é o dia das consultas de grupo multidisciplinar, decisão terapêutica, em que estamos envolvidos todos os oncologistas médicos, que são os médicos que fazem a quimioterapia, os ginecologistas, os radioterapeutas, também os patologistas e o radiologista, sempre que são necessários. Mas nós trabalhamos em rede com toda a região norte e parte do centro até Gaia. Também estão presentes nessa consulta de grupos médicos, ginecologistas dedicadas a estas patologias e que trazem consigo os seus doentes que estudaram nos seus hospitais e que venham apresentar a nossa consulta de grupo, portanto, para de facto serem tratadas segundo os centros de excelência que existem no país. Portanto, é sempre um dia que para nós é um dia diferente, porque contactamos também com esses colegas, que é sempre bom revê-los. Eles vêm ou semanalmente ou quinzenalmente, sempre têm casos para nos apresentar, em que também nós discutimos e os ajudamos a tratar os seus casos e que depois a mulher também pode ter um seguimento num hospital de proximidade, que isso de facto é muito bom. Portanto, tivemos entre nós doentes que falaram da sua experiência como doentes com cancro do ovário,
tivemos doentes mais jovens, doentes mais idosas, em diferentes fases da doença, algumas que já fizeram várias linhas de quimioterapia, mas mesmo sempre de facto, com grande esperança e hoje em dia podemos dizer que o cancro é uma doença crónica, que nós temos várias ferramentas, várias armas terapêuticas em diferentes fases e que as vamos usando de acordo com aquilo que está estudado, e para elas foi dar-lhe de facto, dizer-lhe que as mulheres com cancro do ovário, as mulheres em geral, que merecem, que foi um dia dedicado a elas e que lhe oferecemos uma flor branca em sinal, de facto, é um símbolo em que estamos com elas, o IPO do Porto, diariamente no seu tratamento e no melhor tratamento para, de facto, que os nossos casos sejam tratados de acordo com o que se faz nos outros centros oncológicos a nível mundial. Muito bem, doutora. E para terminar, pedia-lhe uma mensagem, quase que acabou, esta por ser uma mensagem às nossas telespectadoras que nos estão a ouvir lá em casa. O que é importante, então, realmente deixar assinalado neste dia? Neste dia, a minha mensagem é que, de facto, é fundamental que as mulheres façam uma vigilância regular no seu médico de família ou ao seu ginecologista. Não é necessário, de facto, entrar agora com grandes preocupações acima do que é habitual, mas apenas como está preconizado para todos os outros... Mesmo nas idades mais precoces? Mesmo nas idades mais precoces, a partir do momento em que a mulher inicia uma atividade sexual, eu acho que deve, como é lógico, é isso que está recomendado, frequentar e fazer o seu exame, a sua vigilância ginecológica. Muito bem. Doutora Deolinda Pereira, foi um prazer recebê-la aqui no consultório. Muito obrigada por ter estado connosco e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, então. Fechamos aqui a primeira parte. Recordo-lhe que na segunda parte vou ter comigo o Dr. Ribeirinho Soares para tirar todas as suas dúvidas sobre cirurgia estética. Conto então consigo desse lado. Até já!